graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com cada um dos meus queridos irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para estar gravando esse vídeo, essa mensagem, que é uma continuação das exposições do livro de Atos dos Apóstolos. Nós já estamos na 10ª mensagem, indo para a 10ª mensagem hoje do livro de Atos dos Apóstolos. Em vídeo será a nossa 4ª mensagem, né? As 6 primeiras exposições nos 2 primeiros capítulos do livro de Atos foram feitos de maneira presencial na nossa igreja. Não estávamos ainda nesse período de pandemia, né, de quarentena, e desde quando nós começamos, nós nos propomos então a gravar algumas mensagens e publicá-las no nosso canal no YouTube. E aqui nós estamos, né, nos colocando diante de todos os irmãos por meio desta ferramenta que tem um alcance extremamente relevante e importante. Nós queremos aqui transmitir ao seu coração, não somente aos irmãos da nossa igreja, mas a todos aqueles que necessitam realmente, nesses dias de pandemia, serem alimentados pela palavra de Deus, serem instruídos na sabedoria que vem do alto, né, que nos é fornecida através da revelação das Escrituras. Nós gostaríamos nesse instante de estar orando, colocando diante de Deus a sua vida, pedindo ao Senhor que possa te abençoar, te fortalecer, né? Não importa onde você esteja nesse instante acompanhando esta gravação, esse vídeo, nós queremos pedir a Deus que a paz, que excede todo entendimento humano, possa guardar o seu coração, possa guardar a sua mente nesse instante, que você possa realmente desfrutar de um conforto, de um descanso, de uma alegria genuína que é fruto do Espírito Santo na sua vida, e que por meio da palavra de Deus você seja realmente fortalecido nesses dias. A nossa intenção aqui é nos colocar à disposição do Espírito para ser instrumentos, para poder levar até você a mensagem do Senhor. Vamos orar nesse instante? Vamos estar colocando diante de Deus nossas vidas? Depois da oração nós vamos prosseguir as exposições do livro de Atos. Hoje estaremos meditando em mais uma mensagem. Espero que Deus possa também estar falando ao seu coração. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, Pai, queremos aqui adorar o Teu nome, queremos Te exaltar, queremos aqui bendizer, ó Pai, a Ti como nosso único e verdadeiro Deus. Nós adoramos o Teu nome, Pai. Nós nos rendemos ao Senhor. Reconhecemos, ó Pai, que sem o Senhor estamos perdidos. Nesses dias, ó Deus, de preocupações, de incertezas, ó Deus, a única certeza que nós queremos realmente ter em nosso coração, em nossa vida, é que, ó Deus, o Senhor permanece governando e no controle de toda e qualquer situação. Nós realmente, ó Deus, queremos ter uma vida segura, entregue e descansada nas suas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor possa mais uma vez ser propício a nós, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, fale aos nossos corações, nos instrua através da Tua palavra, Deus, e que em cada instante, em cada momento, possamos realmente glorificar e exaltar o Teu nome, ó Pai, não importa a adversidade, a luta, a provação que estejamos vivendo. Os nossos olhos se mantenham sempre voltados para Ti, porque em Ti, ó Pai, nós encontramos, ó Deus, esperança, encontramos a paz. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Hoje nós vamos estar prosseguindo, né, com a exposição do livro de Atos, como eu disse. Na última mensagem nós paramos no capítulo 4, verso 31. E hoje nós vamos dar sequência, vamos prosseguir, né, com essa exposição no livro de Atos, a partir do capítulo 4, no verso 32. E nós vamos ler do capítulo 4, verso 32, até o capítulo 5, verso 16. Veja que ao longo das nossas perícopes, né, nas mensagens que nós estamos aqui destacando trechos, né, dentro do livro de Atos, nem sempre ela vai seguir a sequência que a própria Bíblia Sagrada, que você talvez tenha aí em mãos, ela te ofereça. Percebe que em cada capítulo e até mesmo no meio de cada capítulo hajam subtítulos, né? Isso não nos diz, né, necessariamente
que a Bíblia esteja realmente dividida desta forma. Às vezes acontece, né, de estarmos meditando dentro da história, da narrativa histórica que Atos nos fornece aqui, né, e o trecho não tenha que realmente acabar exatamente, né, no capítulo ou em determinado versículo onde ali há contido um subtítulo, né? Às vezes realmente a história ela prossegue, né, e ela não pode ser realmente dividida naquele momento ali. Então nós vamos prosseguir fazendo as divisões do texto e as mensagens, não de acordo com as subdivisões que existem na Bíblia, né, com os subtítulos. Nós vamos fazer realmente a divisão conforme a estrutura que o texto ela mesma nos oferece. Lembrando que originalmente, né, a Bíblia ela não foi escrita com capítulos, versículos, e esses subtítulos, eles não estavam nos originais quando foram escritos os textos sagrados, né? Então, nós precisamos realmente nos dedicar à fidelidade das escrituras, do texto sagrado, da forma como o texto ele nos oferece a sua própria estrutura. Aqui, a Bíblia ela precisa ser a sua auto-intérprete, né? Devemos permitir que o texto nos diga aquilo que realmente está contido nessas palavras. Amém? Então nós vamos estar meditando hoje em Atos capítulo 4. Vamos fechar o capítulo 4 hoje, a partir do verso 32, e vamos até o capítulo 5, até o verso 16. Hoje existem grandes lições preciosas, né, que precisam ser realmente consideradas, observadas atentamente, né, e aplicadas ao nosso coração. Espero que Deus, por meio do seu Santo Espírito, possa nos auxiliar nesse sentido. Amém? Diz assim o texto. Atos, capítulo 4, verso 32. A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Ninguém afirmava ser sua alguma coisa que possuísse, mas tudo era compartilhado por todos. E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos havia imensa graça. Veja só o que o texto, por enquanto, ele está nos dizendo. A multidão dos que cria estava unida de coração e de propósito. Nós percebemos aqui uma genuína, uma autêntica unidade nessa fase da igreja que estava ali surgindo, estava tomando corpo, tomando forma. Nós estamos falando aqui de uma etapa inicial ainda da igreja primitiva, né? Os primeiros cristãos estavam se convertendo, o Senhor Jesus, o Senhor estava agregando ao seu povo, né, mais e mais convertidos. Aqueles que ouviam o testemunho de Jesus pregado pelos apóstolos se rendiam àquela mensagem, se convertiam ao Senhor pela ação do Espírito Santo em suas vidas. E o que nós estamos percebendo aqui é que à medida que nós caminhamos no texto, a igreja ela vai ganhando corpo, ela vai ganhando forma. E nós percebemos que desde o seu princípio, algumas verdades são defendidas de maneira irrefutável, como o conteúdo da mensagem é estritamente relacionado à pessoa de Jesus. Os sermões pregados pelos apóstolos eram totalmente cristocêntricos, né? O testemunho da pessoa de Cristo se constitui não somente em um papel do Espírito Santo, mas isso reflete sobre a vida dos apóstolos, sobre o ministério deles, onde nós percebemos que toda a mensagem deles se ocupavam, né, em falar a respeito de Jesus Cristo. As pessoas se convertiam e eram agregadas a esse povo, e à medida que esse povo se achegava e se unia aos demais, nós percebemos aqui que há uma unificação de pensamento, de comportamentos, de atitudes. Apesar de sermos pessoas
diferentes umas das outras, né, de cada um de nós trazer consigo sua própria cultura, né? Todos nós trazemos de casa nossa educação, nossos ensinamentos recebidos por nossos pais. Trazemos qualidades, mas também trazemos defeitos. Mas apesar de sermos tão diferentes, né, à medida que compartilhamos de uma fé genuína, né, de uma ação, de um mesmo espírito, nós somos agregados a um corpo. E esse corpo, ele trabalha, ele vive em unidade. E nós percebemos que isso é algo real, visível na história da Igreja do Senhor. Quando nós falamos da Igreja do Senhor, Jesus na terra, nós estamos falando a respeito de um povo que está unido em um só coração, em um só propósito. É o que o texto está nos dizendo, olha. A multidão dos que criam estava unida de coração e de propósito. Havia um senso muito importante no meio desse povo, dessa multidão, de que o que eles tinham não eram deles propriamente dito. Todos os seus recursos financeiros, materiais, eram providos por Deus. Havia uma percepção de que, de fato, Deus é quem os sustentava, é quem supria suas necessidades. Deus era aquele em que os abençoava a tal ponto em que não lhes faltava nada. E eles, como igreja, tinham esse papel importante, essa responsabilidade, né, de ser um canal por meio a bênção de Deus alcançasse todos aqueles que fizessem parte desse corpo. Não havia sentido na mente dos cristãos naquela época de que Deus poderia abençoar somente alguns e não a outros. Mas à medida que Deus desse a um, deveria ser na mesma proporção dada a outros. Então, e há algo valioso em tudo isso. Por quê? Porque nós percebemos que no reino de Deus nós temos pessoas que recebem um pouco mais como fruto do seu trabalho. Deus tem dado trabalho, Deus tem dado saúde, tem aberto portas, né, de oportunidades para uns mais do que a outros. Mas para que haja desigualdade no meio do corpo? Não, não. É justamente para que aquele que recebeu muito possa realmente saber compartilhar e dividir com aquele que recebeu pouco. E assim a igreja do Senhor possa desfrutar dessa harmonia, dessa união que é promovida pelo Espírito Santo no meio dela. Enquanto havia essa unidade de coração e de propósito, onde tudo era compartilhado entre os cristãos naqueles dias, qual era a ocupação dos apóstolos? Verso 33 diz: E com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos havia imensa graça. Isso me remete à síntese de Atos dos Apóstolos, que é o capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Poder para quê? E sereis minhas testemunhas em toda Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Todo o poder que era conferido aos apóstolos pela ação do Espírito Santo em suas vidas tinha uma única finalidade: testemunhar a respeito de Jesus. A ênfase não estava nos milagres. A ênfase não estava nos atos extraordinários que eram operados por meio dos apóstolos, mas sim na fidelidade ao testemunho do Senhor Jesus Cristo. É assim que o Espírito Santo cumpre o seu papel. É assim que os líderes das igrejas, os pastores, os pregadores, proclamadores do Evangelho, cumprem o seu papel com fidelidade, que eles anunciem a respeito de Jesus. Prosseguindo, nós vamos perceber que em meio àquela atmosfera que a igreja vivia, de unidade, não só de coração, mas também de propósito, onde tudo era compartilhado, onde a verdade era exposta no meio da igreja, através do testemunho fiel de Jesus pelos apóstolos,
em toda essa atmosfera, surge algo de errado. Mas não por parte da igreja em si ou dos apóstolos. Algo estranho surge no meio de toda aquela atmosfera, de todo aquele cenário, como uma espécie de contraponto a tudo aquilo que estava sendo vivido por eles. Vamos acompanhar no texto. Verso 34 em diante. Veja só. Pois não existia nenhuma necessidade ou não existia nenhum necessitado entre eles, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o valor do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, a quem os apóstolos chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um terreno, vendeu trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Capítulo 5, verso 1. Mas certo homem, chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve uma parte do valor. A sua mulher também sabia disso. Então, levou a parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. Até aqui, nós vamos meditar nisso. Veja só, como eu havia dito, havia uma atmosfera de unidade, de coração, de propósito, onde o sentimento que permeava o coração de todos os cristãos que estavam se achegando ao povo de Deus, à igreja do Senhor naquela época, era de totalmente desapego aos bens materiais. O coração daqueles irmãos estavam justamente na essência e no propósito de Deus para que eles realmente fizessem parte daquele organismo, daquele corpo que é a igreja. Eles tinham um entendimento claro de que as bênçãos que Deus havia concedido a eles por meio de recursos materiais não serviam a eles próprios, mas era uma oportunidade dada por Deus para que eles pudessem ser bênção na vida dos outros, daqueles que haviam recebido menos. Não é uma questão de uma pessoa ser mais importante do que a outra. Nós vemos isso em muitas igrejas hoje em dia, né? Pessoas que têm recursos financeiros maiores do que outros serem tratados como pessoas mais importantes do que as outras. Mas no reino de Deus não é assim que funciona. Deus ele dá recursos financeiros maiores para alguns, para que estes tenham a oportunidade de ser bênção na vida daqueles outros que receberam menos. Se as coisas fluíssem dessa forma hoje em dia, de maneira muito natural e espontânea, poderíamos, quem sabe, ver a essência da igreja primitiva, né, ser resgatada e vivenciada nos nossos dias atuais. O que nós percebemos aqui é uma atmosfera, né, de amor, né, de doação, de entrega, né, de cuidados, de zelo mútuo, né, uns cuidando dos outros. Os irmãos sabiam que no Novo Testamento nós somos direcionados a diversas tarefas uns aos outros e para com os outros, usando essas expressões, né, uns com os outros e para com os outros. Por mais de 50 vezes o Novo Testamento nos aponta para diversas atividades assim. Isso é algo que deve nos chamar a atenção. Isso é algo que realmente nós precisamos nos preocupar, né, de saber qual é realmente o propósito de Deus nos conceder algumas bênçãos e recursos materiais, financeiros. Será se realmente estamos fazendo o melhor uso possível, né, de tudo aquilo que Deus ele nos deu? Essa é uma boa pergunta, né? Nós temos aqui, a partir do verso 36, em meio a essa atmosfera, né, de unidade, de amor, de cuidados e zelos, né, recíprocos, né, mútuos, nós temos aqui a entrada de dois personagens importantes, né, na história da igreja. Aqui nós temos um que foi marcado por um exemplo positivo e o outro foi marcado pelo exemplo negativo, né? Nós temos aqui a história de José, chamado de Barnabé. Barnabé, todos nós conhecemos a história dele, a importância que ele teve na história.
Mais adiante, no livro de Atos, nós vamos perceber o papel fundamental que Barnabé desenvolveu na igreja primitiva. Desde o primeiro momento, na conversão de um jovem estudioso de uma escola rabínica que havia se convertido e era inimigo da igreja, um perseguidor de cristãos chamado Saulo, a importância que esse Barnabé teve na vida, no início da trajetória desse jovem, quando ele havia se convertido e começou a pregar o evangelho, ele enfrentava forte desconfiança por parte da igreja, de muitos irmãos, inclusive alguns queriam até apedrejá-lo, mas Barnabé esteve ali presente ao lado de Saulo para cuidar dele, para consolá-lo, para encorajar Saulo a não desistir da sua caminhada. Barnabé esteve presente em algumas viagens missionárias, pregou o evangelho em muitos lugares. Era uma pessoa realmente importante. E ele surge pela primeira vez dentro do livro de Atos dos Apóstolos, demonstrando aqui um verdadeiro alinhamento à atmosfera que era vivida dentro da igreja. Barnabé estava inserido dentro desse contexto e estava vivendo em plena harmonia com tudo aquilo que era pregado pelos apóstolos e era vivido pelos irmãos. Ele havia vendido um terreno e trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos, como muitos outros cristãos também faziam, para que pudesse haver ali um direcionamento aos mais necessitados e a necessidade deles pudesse ser suprida pelos irmãos. Em contrapartida, em contraste a essa atitude de Barnabé, que estava em plena consonância com tudo o que era pregado e vivido na igreja naqueles dias, nós encontramos um segundo nome, que juntamente com a sua companheira, sua parceira, que deveria estar ali ao lado para auxiliá-lo, não no sentido de ajudar a fazer o que é errado, mas até mesmo para apontar a ele um caminho certo de algo que talvez ele estivesse fazendo de errado e que precisasse mudar, mas não, ela realmente compactuou com seu erro, e esteve ali ao lado dele, apoiando ele na sua atitude errada. Nós temos aqui a figura de Ananias, Olha só o versículo 1, capítulo 5, verso 1 e 2. Diz: mas certo homem, mas, essa palavra mas, sempre é uma contradição, mostra um lado oposto, certo homem chamado Ananias, juntamente com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e ficou com uma parte, reteve uma parte do valor, e sua mulher também sabia disso. Então ele levou a parte restante e colocou aos pés dos apóstolos. É preciso entender uma coisa aqui, meus irmãos, que o pecado de Ananias e Safira não está relacionado aqui a uma atitude legalista externa, mas a algo espiritual e interno. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a dedicação dos nossos recursos materiais e financeiros a serviço do reino de Deus deve partir de algo que esteja em nosso coração. É de uma verdade, é de uma fidelidade, é de uma devoção espiritual ao Senhor. O pecado de Ananias não foi o fato simplesmente de terem levado um valor menor do que se deveria entregar ali aos pés dos apóstolos. Nós vamos encontrar no texto e perceber que o pecado de Ananias e Safira foi a mentira, o engano, sabe? A falsidade que havia no interior, no coração deste casal. E nós vamos perceber aqui no versículo 3 do capítulo 5 quem estava por detrás disso. Veja só o que Paulo disse no versículo 3. Pedro, ele vai dizer assim: então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Olha só isso.
Às vezes tem pessoas que acham que o simples fato de estarem indo ali à frente, depositando um recurso financeiro no gasofilácio, né, é como se ele já estivesse cumprindo aos olhos dos homens e da igreja, né, a sua principal tarefa, né, ou sua responsabilidade como membro de uma espécie de clube social, né, como se ele estivesse pagando ali o seu carnê, né, como membro desse clube social. E não há nenhuma relação com o propósito de Deus para a vida da igreja, né, dos irmãos. O que nós percebemos aqui é que existe um ato voluntário, existe aqui uma atitude no coração, né, que se reflete no seu exterior. Né? Nós percebemos aqui é que essas pessoas, elas haviam crido no Evangelho, elas haviam sido transformadas pelo poder da palavra de Deus, o Espírito Santo desceu sobre elas, passou a habitar em seus corações e elas foram inseridas em um corpo, um organismo vivo que é a igreja. Havia ali um alinhamento de propósito e de coração, uma unidade de propósito e de coração. E tudo o que essas pessoas faziam partiam do seu interior, partiam daquilo que estava em seus corações. Ou seja, não se trata de uma atitude externa legalista, mas sim de um amor, de uma devoção, de uma fidelidade a Deus, de uma gratidão, de um reconhecimento do seu papel e de sua importância no corpo, principalmente no que diz respeito aos mais necessitados. Ananias deu lugar ao orgulho, ao egoísmo, deu lugar à mentira, à falsidade, ao engano. Nós vamos perceber que o real pecado de Ananias e Safira aqui no texto não está direcionado à questão do recurso financeiro em si. Está diretamente ligado à mentira ao Espírito Santo. Ele mentiu ao Espírito Santo. Veja o que diz o versículo 3. Então Pedro perguntou: Ananias, por que Satanás encheu o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e ficasse com uma parte do valor do terreno? Mentisse ao Espírito Santo. Olha só, versículo 4. Enquanto o possuías, não era teu? E depois de vendido, o dinheiro não estava em teu poder? Por que planejaste isso no seu coração? Olha o final do versículo 4. Não mentiste aos homens, mas a Deus. Então, meus queridos irmãos, o que nós percebemos aqui é que a grande ideia, eu quero já até aproveitar aqui para expor, né, essa grande ideia do texto, dessa perícope, né, é que a saúde da igreja, ela depende da unidade e da verdade que é vivenciada por ela. E o pecado não pode ser tolerado. Se existe algo que prejudica o bom andamento daquilo que Deus quer realizar na vida da sua igreja, se chama pecado. Se há um momento em que a igreja ela sai debaixo da cobertura espiritual e decide andar por caminhos que não condizem com a vontade de Deus, com o propósito de Deus para ela, é quando ela dá lugar ao pecado no seu interior. É quando ela permite que certos pecados sejam cometidos e não sejam tratados no meio dela. Isso é muito importante. Veja que aqui há um zelo por parte de Pedro de cuidar da igreja e não permitir que certos pecados que são cometidos não exteriormente, mas no seu interior, sejam trazidos à tona e sejam revelados perante os olhos de todos. Por isso, meu irmão e minha irmã, quando um pecado for tratado na sua igreja e você olhar para aquela pessoa que guarda em seu íntimo o pecado com prazer, com falta de arrependimento, sem o devido reconhecimento de que esteja errado,
e essa pessoa seja tratada, ainda que de forma cirúrgica no meio da igreja, não se levante contra a liderança da sua igreja. Não se erga contra o seu pastor. Não o critique ou não o julgue. Não exija que o seu pastor negocie o ministério dele com aquele que vive na prática do pecado e sente prazer no pecado que comete. Deus tem dado sabedoria e discernimento aos pastores, líderes que ele mesmo tem constituído na igreja, aqueles que são fiéis às Escrituras, aqueles que prezam o seu ministério fundamentados sobre a palavra de Deus, sobre a verdade do Senhor. Estes pastores são sérios. Esses pastores que pregam a palavra de Deus com fidelidade, que dão um testemunho autêntico de Jesus, estes pastores são escolhidos por Deus para conduzir a igreja dele. Então, quando a disciplina ela vem sobre o corpo, é para que ela seja restaurada, é para que ela seja curada, é para que o pecado e o mal que é praticado no meio dela não seja tolerado em hipótese alguma. Isso é muito importante, o que o texto está nos dizendo. A saúde da igreja depende da unidade e da verdade. O pecado não pode ser tolerado em seu meio. Prosseguindo dentro do texto, nós vamos perceber que o mal cometido por Ananias afeta diretamente a família. Olha só isso. Às vezes nós, como maridos, achamos que certos pecados que nós cometemos trarão, talvez, se formos pegos naquilo que estamos fazendo de errado, né, trará consequências somente sobre nós. E às vezes nós não temos noção da gravidade e da extensão que o mal que praticamos pode atingir, pode alcançar. Muitas vezes nós, como homens, líderes, cabeças da nossa casa, pessoas que foram escolhidas por Deus para governar e liderar a nossa casa. E esse é o papel do homem dentro do lar. Aquilo que fazemos de errado repercute e traz consequências nocivas não somente sobre nós, mas até mesmo sobre a nossa família. A esposa de Ananias sabia bem de tudo aquilo que seu marido, havia feito. E o mal não sobreveio somente sobre Ananias, mas também sobre sua esposa. A partir do versículo 5, nós vamos ler até o verso 9. Diz assim: Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu no chão e expirou, morreu. E sobreveio grande temor a todos os que souberam disso. Então, os mais novos levantaram-se, cobriram-no e carregaram para fora e o sepultaram. Depois de um intervalo, cerca de 3 horas, chegou também sua mulher, sem saber do que havia acontecido. E Pedro lhe perguntou: Diz-me, vendeste por tal quantia aquele terreno? E ela respondeu: Sim, foi por essa quantia. Ela se uniu ao seu marido na mentira, no engano. Então Pedro lhe disse: Por que combinaste colocar à prova o Espírito do Senhor? Por que combinaste colocar à prova o Espírito do Senhor? Os que sepultaram teu marido estão lá fora, e eles também te levarão. Na mesma hora, ela caiu aos pés dele e expirou. Também morreu. Então os mais novos entraram e acharam-na morta, e levando-a para fora, sepultaram-na ao lado do marido. Veja só isso. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O pecado cobra caro. Todos aqueles que vivem na prática do pecado serão obrigados a ter que lidar com as consequências.
E muitas vezes as consequências são danosas. Mas perceba que há aqui uma preocupação e um zelo para com a igreja do Senhor. E antes que este pecado seja mais do que nocivo para um indivíduo e chegue a atingir o corpo, trazendo enfermidades graves sobre toda a igreja, esse pecado ele é tratado. O juízo de Deus recai sobre todo aquele que não se arrepende do seu mal, que não se arrepende do seu pecado. E a igreja, a santidade do corpo é preservada aqui. Não podemos brincar com coisa séria, meus irmãos. E mais uma vez eu estou falando aqui, a questão não é recursos financeiros. Eu não estou aqui dizendo que se você não entregar seu dízimo, você vai morrer. Que o Senhor vai atrás de você e que vai tirar a sua vida. Eu quero que você compreenda que a igreja do Senhor é um organismo vivo. É o corpo de Cristo aqui na terra. Quando você entrega a sua vida a Cristo, você recebe o Espírito Santo. Você é inserido nesse corpo. Você faz parte desse corpo. É inserido nele por meio do batismo. Você precisa valorizar. Você precisa estar alinhado à unidade do corpo. Unido em um só coração e um só propósito. E entender os valores do reino de Deus, que não são financeiros nem materiais. Os valores do reino são espirituais. É por compreender o alto preço que foi pago por nós ali na cruz, que vivemos uma vida de gratidão, de fidelidade, de amor, de devoção, de entrega. Não brincamos com o Espírito Santo. Às vezes nós achamos que estamos enganando as pessoas, estamos enganando o pastor, fazendo coisas longe das vistas dele e dos irmãos. Mas como Pedro disse a Ananias, você pode mentir aos homens, mas não a Deus. Deus conhece o seu coração. Deus, inclusive, sabe, antes mesmo de você planejar o mal em seu coração, Deus já conhece e já sabe disso. Volte o seu coração em arrependimento, confesse a Ele seus pecados. A Bíblia diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele será fiel e justo para perdoar-nos e nos purificar de toda injustiça. Aproveite essa oportunidade e alinhe o seu coração com a igreja do Senhor e viva nela em um só coração, em um só propósito. O Senhor nos presenteou com a igreja para que pudéssemos fazer parte dela e vivêssemos os nossos dias aqui na terra para glorificar o nome dele, unidos a um corpo. Quão melhor seria para nós, irmãos, se estivéssemos todos nós alinhados ao corpo de Cristo, vivendo todos nós em um só Espírito. Sem dúvida nenhuma, seríamos muito mais felizes. Veja só, prosseguindo até o verso 16, verso 11. E um grande temor tomou conta de toda a igreja e de todos os que ouviram essas coisas. Muitos sinais ou muitos milagres eram feitos e feitos extraordinários eram realizados entre o povo por meio dos apóstolos. Eles permaneciam juntos no pórtico de Salomão. E embora o povo os admirasse muito, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a eles. Cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens como mulheres, a ponto de os doentes serem levados para as ruas, colocados em leitos e macas, para que Pedro passasse ao menos sua sombra, se projetasse sobre algum deles. Também das cidades ao redor ia muita gente para Jerusalém, levando doentes e atormentados por espíritos impuros, e todos eram curados. Depois do ocorrido com Ananias e Safira, todos os demais que faziam parte da igreja do Senhor começaram a levar mais a sério a coisa. As pessoas começaram a perceber que não é brincadeira.
eles começaram a entender que esse Espírito Santo, que era derramado sobre a vida de todo aquele que crê no Evangelho, que cresce no Evangelho, ele era aquele mesmo Espírito que sondava os nossos corações, que sonda o mais íntimo do nosso coração e conhece as nossas intenções. E que não existe nada que a gente faça que possa ficar oculto. Tudo aquilo que nós tentamos esconder pode vir à tona, mais cedo ou mais tarde. E se não houver disposição para arrependimento, para abandonar o nosso pecado, o juízo de Deus pode se manifestar de maneira dolorosa. Isso ficou claro no entendimento daqueles irmãos. Agora entenda uma coisa. Embora o povo, versículo 13, embora o povo os admirasse muito, que se referindo aos apóstolos, né, eles ficaram com muito temor, com muito receio, depois daquilo que havia acontecido, eles nem sequer ousavam se aproximar dos apóstolos mais, né? Já imaginavam que eles pudessem até trazer à tona ali perante a congregação outros pecados que eles tivessem guardados no seu íntimo, né? Então eles preferiam nem se aproximar dos apóstolos para não evidenciar, não expor outros pecados mais que passassem pelo seu coração, né? Embora o povo os admirasse, ninguém mais tinha coragem de juntar-se a ele. Mas apesar disso, veja o que o versículo 14 diz. Cada vez mais agregava-se ao Senhor grande número de crentes, tanto homens como mulheres. Mesmo que a disciplina tenha sido exercida de maneira a rigor, mesmo que muitos ficaram cheios de temor por causa daquilo que havia ocorrido, a igreja crescia. Mais e mais pessoas eram agregadas ao corpo de Cristo, crentes no Senhor Jesus, não nos apóstolos. O versículo 12 diz que muitos sinais e prodígios extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Mas no versículo 14 diz: agregava-se ao Senhor grande número de crentes, homens e mulheres. Ou seja, não eram crentes nos apóstolos, não eram crentes na figura de Pedro, de João, de Tiago, não. Ali eles não estavam se unindo à igreja em busca de Pedro, em busca de Tiago, em busca de João, não. Estavam buscando a Jesus Cristo. Estes apóstolos eram apenas porta-vozes da mensagem do Senhor. Instrumentos escolhidos por Deus para pastorear, para liderar a igreja, para conduzir o povo ao conhecimento das Escrituras Sagradas. E mesmo que esses tivessem que disciplinar o corpo a rigor, ainda assim o corpo crescia. É como se você tivesse uma planta no seu quintal e há muito tempo ela não dá fruto, ela não floresce. E aí você decide então pegar ali o seu facão e realizar uma poda, cortar alguns galhos, até que, passado algum tempo, ela possa realmente florescer e dar frutos. Às vezes isso é dolorido, mas é necessário. Porque a saúde da igreja, ela depende da unidade e da verdade. E o pecado não pode ser tolerado. O pecado não pode ser tolerado, meus irmãos. E assim o Senhor é glorificado por meio da vida e do ministério que os apóstolos realizavam. Isso, meus irmãos, traz a mim uma grande reflexão sobre tudo aquilo que nós temos visto nos nossos dias. Essa época de pandemia, nós temos refletido muito a respeito de que talvez a nossa maneira de enxergar a igreja, talvez a nossa maneira de compreender
nosso cristianismo, nossa maneira de ser cristão, talvez precisasse ser revista, ser avaliada, redirecionada ao propósito certo, ao propósito original que a palavra de Deus ela nos fornece. Espero que nesse instante você possa também, juntamente comigo, se unir a mim a essa reflexão, para que possamos ser cristãos melhores, para que possamos realmente dar valor àquilo que realmente importa, para que cumpramos, de fato, o propósito de Deus para a nossa vida, como parte desse corpo, como membros dessa igreja. Que a nossa vida seja usada como instrumento para refletir a glória de Cristo e não a nossa própria glória. Para que vivamos a verdade e a unidade do corpo, num só espírito, num só coração, num só propósito. E que a gente não seja complacente com o pecado, que a gente não tolere o pecado, que a gente não olhe para o pecado que é praticado com prazer, com alegria, com satisfação, com falta de arrependimento e contrição, e passe a mão na cabeça e alise, faça carinho. É como um leão que você amamenta desde filhotinho, e esse leão ele cresce, se torna um leão adulto e pode até te devorar. A gente não pode lidar com o pecado dessa forma. A igreja do Senhor Jesus foi colocada nesse mundo para refletir a luz do Senhor. E não podemos permitir nada que ofusque essa luz. Amém? Deus possa te abençoar, te sustentar e te fortalecer. Que em breve possamos estar unidos novamente, como corpo de Cristo, não só em espírito, mas também em corpo e em carne. Amém? Deus os abençoe.